O Evangelho de Marcos tem 16 capítulos. Ele vai do versículo 1 ao versículo 20. Mas em algumas Bíblias da nossa contemporaneidade, os versículos 9 a 20 estão entre colchetes, indicando uma interpolação, uma divisão entre o versículo 1, versículo 8, e o versículo 9, versículo 20. Vem comigo, vamos ver a interpolação do final do Evangelho de Marcos. Marcos capítulo 16, versículo 8, de fato é o final pretendido pelo escritor do segundo Evangelho. Olha só, desde o século XVI, desde Erasmo de Roterdã, que na maioria das traduções modernas consta o final de Marcos do versículo 1 ao versículo 20. Isso porque, quando Erasmo escreveu o seu Novo Testamento em grego, ele lançou mão de vários manuscritos da Faculdade de Basileia. E esses manuscritos do século XII, do século XIII, muitos manuscritos bizantinos, da família bizantina, esses manuscritos constavam o final de Marcos até o versículo 20. E esse Novo Testamento em grego de Erasmo foi um marco divisor da Idade Média do século XVI, e ele serviu de base para a tradução de vários outros evangelhos, de vários outros Novo Testamento. Eu listei alguns aqui, por exemplo, John Tyndale, usou o texto de Erasmo para escrever o seu Novo Testamento. O próprio Martinho Lutero usou a obra de Erasmo, a segunda edição de Erasmo. Eu listei aqui também a Bíblia, versões francesas de Lefebvre e Olivetan, de 1534, 1535, a versão holandesa de Bistken, eu acho que a pronúncia é essa mesma, tá? Me perdoe aí. Em 1558, as Bíblias sueca, Uppsala e Laurentius, em 1541, a Bíblia espanhola de Cassiodoro de Reina, em 1569, a Bíblia dinamarquesa de Christian III, em 1550, a versão tcheca de 1602, a versão italiana de Deodati de 1609. Vamos lá, várias versões até chegar na nossa contemporaneidade usaram os textos juntados de Erasmo, que foram chamados de textos recebidos, de textos receptos, tá? Porque ele lançou mão de vários manuscritos, e desses manuscritos ele escreveu o seu Novo Testamento em grego. Portanto, o final que há nas nossas Bíblias, eles perpassaram um tempo desde Erasmo. Mas olha só, em 1844, 1859, von Tischendorf fez uma grandiosa descoberta. Na verdade, até 1867, houve a descoberta de dois grandes manuscritos mais antigos do que os manuscritos usados por Erasmo. Esses manuscritos descobertos, eles receberam o nome de Códice Sinaítico, e a codificação desse primeiro códice foi chamada de Aleph, a primeira letra do alfabeto hebraico, ok? O Códice Sinaítico, ele foi datado do século IV, e posteriormente um outro códice foi descoberto, que foi o Códice Vaticanus. Esse códice também muito antigo e muito completo, em excelente estado de preservação, foi descoberto em 1867, desculpem. Ele
também datado do século IV. Foi chamado de Códice Vaticanus. Isso porque foi guardado, preservado lá no Museu do Vaticano. Pois bem, qual é a grande discussão? Esses dois códices, mais antigos do que os usados por Erasmo, aliás, diga-se de passagem que essa descoberta foi tão importante que todos esses outros manuscritos passaram a ser chamados de manuscritos tardios, ou seja, depois do Sinaítico e depois do Vaticano. A grande discussão que se fez em torno do final do Evangelho de Marcos é que esses dois códices param no versículo 8, não trazendo o final de Marcos até o versículo 20. Isso criou uma grande celeuma, isso criou uma grande discussão, colocando-se dúvidas sobre os versículos 9 a 20 do final do Evangelho de Marcos, se legítimos e verdadeiros como escritos autógrafos, ou seja, aqueles escritos pelo próprio escritor, pelo próprio evangelista do segundo evangelho. Quero falar um pouquinho sobre a validade, sobre a confiabilidade, sobre a autoridade desses dois manuscritos. Vamos falar um pouquinho sobre o Códice Vaticano e o Códice Vaticano que foi codificado como Códice B e o Códice Sinaítico que foi codificado como Códice Aleph, ok? Eles foram encontrados no Egito em excelente estado de preservação, num material excelente, num material inclusive que custava um absurdo à época, era um dos materiais mais caros que existia, que era o velino. O velino era um pergaminho feito a partir de pele de novilho ou então de crias abortadas, porque ele tinha uma pele muito fininha, de excelente estado para a escrita. Esses manuscritos, apesar de estarem em excelente estado de conservação, eles continham também todo o Antigo e o Novo Testamento. Tá? Foi os dois códices mais completos da Bíblia que nós temos hoje, tá joia? Datados do século IV. E a datação, quando nós tratamos de manuscritologia, ela é importantíssima porque aqui estão os autógrafos, os evangelhos escritos pelo próprio autor, saído do punho do autor. Esses nós não temos mais, obviamente, por uma questão de preservação do material. O material se decompõe, o próprio couro, o pergaminho, o papiro, então, nem se diga. O material, pelo tempo e pelo uso dos cristãos da igreja primitiva, obviamente se decompõe. Esse material nós não temos mais. Então, a datação ela é um critério importantíssimo para se verificar a fidedignidade, a confiabilidade da cópia. Quanto mais perto, aqui eu tenho o autógrafo, saído pelo próprio punho do autor. Quanto mais próximo a cópia, mais confiável ela é. Portanto, o Códice Sinaítico e o Códice Vaticano se tornaram as cópias mais confiáveis por causa do critério de datação, contraposto a todos os códices, a todos os manuscritos e até papiros encontrados em datas posteriores que passaram a ser chamados de manuscritos tardios. É preciso considerar algumas coisas importantes. O Códice Sinaítico e o Códice Vaticanos, eles foram encontrados no Egito. E não se pode deixar de lado que essa preservação desse material se deu por circunstâncias climáticas. Um lugar quente e seco, que propiciava
confiava a preservação desse material num excelente material que era o velino. Uma tinta de ótima qualidade. E, aliás, um segundo ponto importantíssimo para trazer aqui é que o fato desses códices estarem preservados não significa que eles eram os melhores. Aliás, a leitura que se faz do ponto de vista da manuscritologia é outra, porque se eles de fato fossem os melhores códices do ponto de vista da manuscritologia, eles seriam muito usados. E o estado de preservação desses códices, do Sinaítico e do Vaticanos, do Aleph ou do B, indicam que eles foram pouco usados. Talvez porque não eram tão confiáveis como se pensa hoje. Não eram os melhores à sua época. Isso porque esses dois códices, eles acabam conflitando, discordando em muito entre si. Por exemplo, vamos pegar João, capítulo 7, versículo 8, quando Jesus diz assim, eu não vou à festa. E aí chega no versículo 20, Jesus vai à festa. Jesus vai à festa. O Códice Sinaítico diz explicitamente, eu não vou à festa. Mas quando nós lemos o Códice Vaticano, Jesus diz, eu ainda não vou à festa. E quando chega no versículo 10, eu estou falando de João 7, versículo 8, versículo 10, Jesus vai à festa. Quando esses códices, eles conflitam entre si e acabam deixando lacunas, o que se encontra na resposta disso são os escritos bizantinos, ok? Parecendo, indicando que os próprios pergaminhos bizantinos já circulavam na época em que esses códices foram escritos, ok? Então, assim, tratar os escritos bizantinos como se fossem manuscritos tardios é um contrassenso, porque encontramos vestígios dos manuscritos bizantinos dentro do próprio Códice Sinaítico, dentro do próprio Códice Vaticano. Um outro ponto que não pode se deixar de fora quando tratamos da confiabilidade, e quem diz isso é o professor Wilbur Pickering, quando olhamos, isso está acessível hoje, se você googlar, você consegue acessar o códice, você consegue verificar pessoalmente essa informação. No final do Evangelho de Marcos, há uma coluna vazia entre o Evangelho de Marcos, Cata Marcon, e o Evangelho de Lucas. Então, a questão é, por que o copista do Evangelho de Marcos, no Códice Sinaítico, no Códice Vaticano, deixou uma coluna vazia antes de avançar para o Evangelho de Lucas? E se você perceber, esse espaço vazio, ele pode ser perfeitamente preenchido pelos 12 versículos do final do Evangelho de Marcos, versículo 9 a versículo 20. O espaço ali deixado pelo copista no Códice Vaticanos, no Códice Sinaíticos, é o espaço perfeito para encaixar os versículos 9 ao versículo 20. Então, o critério de datação nos códices, marginalizando todos os demais códices, inclusive o Papiro 75, que apesar de não chegar, temos fragmentos, né? Apesar de estamos tratando de fragmentos quando falamos de Papiro 75, apesar de não chegar no final do Evangelho de Marcos, é um papiro que já circulava na época em que o copista produziu o Códice Vaticano e o Códice Sinaítico, porque há indícios do Papiro 75 dentro
do Códice Sinaítico e do Códice Vaticano. Gente, vamos lá, para a gente concluir. O critério de datação, ele não pode ser o único critério usado para falarmos de confiabilidade do Códice Sinaítico e do Códice Vaticano. Mesmo porque esses códices, eles, me permitam usar aqui, eles não são puros no quesito canônico. Veja que há o Evangelho de Clemente, há outros escritos não canônicos inseridos nesses códices. E olha só, a igreja egípcia primitiva não era tão confiável assim do ponto de vista teológico, do ponto de vista da manuscritologia, tá? Da preservação das cópias do Novo Testamento. Havia lugares no mundo de fala grega muito mais confiável, ok? Os egípcios, na sua grande maioria, os copistas egípcios, ao que tudo indica, nem falavam o grego perfeitamente. Então, apenas copiava a língua grega, tá? Mas em outros lugares do mundo onde foram produzidos os manuscritos usados por Erasmo, eram lugares de fala grega, que dominavam a língua grega e que tinham muito mais condições de produzir cópias e cópias e cópias. E se nós temos cópias do século XII, do século XIII, e não temos lá, nessas outras localidades do mundo, manuscritos mais antigos, é por causa da confiabilidade desses manuscritos, pelo uso, pela qualidade desses manuscritos. Então, os colchetes colocados no final do Evangelho de Marcos, indicando ali uma interpolação e uma não confiabilidade, eu particularmente, eu acredito piamente na inspiração plenária das Escrituras, e em particular do capítulo 16, indo até o versículo 20, tá? E eu acredito não apenas na inspiração, mas eu acredito que, escute isso, preste atenção aqui comigo, eu estou concluindo. Eu acredito que aquele que inspirou é o mesmo que preservou a transmissão do texto bíblico. E aí eu estou falando de que esses escritos bizantinos, Família 35, manuscritos que nós temos hoje, são manuscritos, sim, que passaram pela confiabilidade, pela inspiração, mas que também passaram pela preservação dessa inspiração do autógrafo. O autógrafo foi inspirado e essa transmissão foi preservada. É uma preservação, uma providência divina, ok? Então, eu concluo dizendo aqui, me posicionando pela confiabilidade da inspiração e preservação do final do Evangelho de Marcos, indo até o versículo 20. Eu me posiciono como não eclético, eu me posiciono como eu não sou eclético. Eclético são aqueles que defendem e que fazem a leitura exclusiva do Códice Sinaítico, do Códice Vaticano, são chamados de críticos porque vão a uma fonte só, ok? Apenas, exclusivamente ao Códice Sinaítico, ao Códice Vaticano. Eu não sou crítico, eu não sou eclético, eu acredito que aquele que inspirou o autógrafo é o mesmo que preservou a linha de transmissão, chegando hoje até o versículo 20 do Evangelho de Marcos. Se você gostou desse vídeo, clica agora aqui, deixa o seu like, se inscreve no canal e que Deus continue te abençoando.